Salve, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal. Meu nome é Tio Caio e o nosso assunto de hoje vai ser expressões numéricas, que eu já coloquei um vídeo aqui com uma linguagem mais do sexto ano, mas agora a gente vai deixar um pouquinho mais difícil, que a gente aprende isso no sétimo ano, envolvendo as frações, tá bom? Vamos começar aqui. O que vale a gente relembrar aqui o que a gente já sabe de expressões numéricas? Lembrar das operações e lembrar dos sinais. Sinais, os símbolos, na verdade, que são símbolos de parênteses, colchete, chaves. Estou escrevendo, né? Símbolos parênteses, colchete e chaves. Tenho que resolver nesta ordem, enquanto as operações eu trabalho com potência, raízes, em primeiro lugar, depois como multiplicação e divisão, e depois adição e subtração. Essa aqui seria a ordem que eu tenho que responder, começar a responder as minhas expressões, pensando primeiro nos símbolos, um pouco em cima, e dentro dos símbolos identificar aonde estão as operações. Eu pensando nessa estrutura de símbolos e operações, fica fácil eu saber o que eu vou fazer primeiro. Então, vou dar um exemplo aqui, mais tranquilo. Agora estamos falando a nível de sétimo ano, então pode ser valores positivos e valores negativos, vai depender. Então, posso criar de qualquer forma aqui com números naturais. Então, vou fazer 3 ao quadrado menos 2 elevado à quinta menos raiz quadrada de 9 mais, abrir colchete, 3 vezes menos 5, menos, entre parênteses, 3 menos 4, fechar colchete, chaves, menos 2 dividido por menos 2. Vamos ver o que a gente vai aprontar aqui com esses números inteiros. Então, vamos identificar primeiro aonde estão os meus símbolos. Eu tenho símbolo aqui de parênteses e parênteses. Só que dentro desse parênteses eu não tenho uma operação. Eu tenho apenas um número. Toda vez que isso acontecer, que eu tiver apenas um número, a gente vai pensar que esse é um número inteiro e não é uma operação que deve ser resolvida lá dentro. Mas eu tenho que seguir o mesmo padrão, que é retirar do meu parênteses. No sexto ano, a gente resolve dentro do parênteses e tira o resultado do parênteses. Aqui, como já tem um número dentro do parênteses, podendo ser positivo ou negativo, a gente tem que fazer essa retirada já fazendo a operação. Então, aqui nesse caso, eu vou do meu parênteses, esses dois, do menos 5 e do menos 2, eu não vou me preocupar, só vou me preocupar primeiramente com essa operação aqui dentro, 3 menos 4, que é uma operação dentro do parênteses. Então, o ideal seria, dá trabalho, dá, mas é mais fácil, para você não se perder, repetir o que você não usa. Então, você tem 2 elevado a 5, menos raiz de 9, mais 3 vezes menos 5, menos. E agora a gente vai resolver aqui dentro. Como eu estou trabalhando com números positivos e negativos, pode ser que dê outro sinal aqui na frente, negativo ou positivo. E a gente sabe que não pode ter dois sinais assim, né? Então, para nossa melhor organização, a gente coloca este resultado no parênteses, para depois a gente tirar o parênteses, certo? Então, aqui, vou repetir o restante, menos 2.
Então, vou fazer 3 menos 4. Para eu fazer 3 menos 4, eu tenho que pensar em quê? Se eu estou falando de sétimo ano, estou falando de números inteiros, positivos e negativos. Então, 3 não tem sinal, porque é opcional ter aqui um sinal de mais. Se aqui dentro, no mais 3 e menos 4, não tenho operação de multiplicação, divisão, potência nem raiz, é só pensar lá no sétimo ano que eu positivo eu tenho e negativo eu devo. Então, se eu tenho 3 estou devendo 4, eu ainda estou devendo 1. Então, ali a gente resolveu dentro do parênteses e colocou de novo entre parênteses, porque o número poderia ser positivo ou negativo. Se fosse lá no sexto ano, era só colocar o valor. Nesse caso, a gente não conseguiria 3 tirar 4. Então, por exemplo, lá no sexto ano seria 4 menos 3. É só você tirar 1 ali do parênteses, tá bom? E depois que eu já resolvi, agora a gente se preocupa com esse menos 5, com esse menos 1 e com esse menos 2. O que a gente tem que pensar aqui agora? Vamos lá. Eu tenho que resolver depois do parênteses o colchete. Então, eu tenho que prestar atenção nesta minha operação aqui. Aqui dentro do colchete eu vou ter o 3 que multiplica o menos 5 menos o menos 1. Então, eu tenho duas operações aqui. Eu tenho a operação de multiplicação e a operação de subtração. Então, pela minha ordem aqui das operações, eu vou resolver primeiro multiplicação. E o resto? O resto a gente repete. Então, a gente tem aqui 3 elevado ao quadrado, menos 2 elevado à quinta, menos raiz quadrada de 9, mais. Vou resolver essa multiplicação, então eu vou repetir esse menos e o menos 1. E aqui de fora, tem algumas pessoas que preferem, como não está dentro do parênteses, nem do colchete, nem das chaves, já resolve esse daqui e resolve de cá. Pode fazer? Pode. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém, né? Então, vamos resolver essa multiplicação. Multiplicação de números inteiros já não é devo e tenho, é o jogo de sinais. Então, se eu multiplico ou divido sinais iguais, eu tenho mais, sinais diferentes, menos. Vou até escrever aqui, ó. Então, quando é multiplicação, e faltou um igual ali, e aqui eu faço o jogo de sinais, e adição e subtração, tem e devo. Aí a gente não confunde. Então, eu estou pegando o 3 e quero multiplicar pelo menos 5. 3, novamente, não tem sinal, então é positivo. Então, eu estou multiplicando sinais diferentes. Então, mais vezes menos, a gente vai ter aqui menos. E 3 vezes 5, a gente vai ter 15. Então, positivo com negativo, vai dar negativo, tá? Quando eu estou multiplicando. Então, 3 vezes menos 5 dá menos 15. E agora, vamos resolver aqui dentro desse colchete. Dentro desse colchete sobrou menos 15, menos menos 1. Então, a gente precisa tirar esse parênteses do menos 1. Então, vamos repetir aqui. 3 ao quadrado. Vou ficar falando não, senão vai ficar cansativo. Então, aqui a gente já tem o menos 15. E o menos como operação, a gente vai pensar ele que eu quero o oposto de quem está dentro do parênteses. É o que eu digo sempre para meus alunos. O menos troca o sinal da expressão que está dentro do parênteses. Então, quem é o oposto de menos 1? O mais 1. Então, fecho meu colchete, chaves e repito o restante, que é menos. Deixa eu fazer maior. Tirei todos os meus parênteses. Agora eu tenho que tirar quem? O meu colchete, os dois colchetes que eu tenho aqui. Então, dentro do colchete, eu só tenho dois números, um positivo e um negativo. Então, é só fazer devo e tem, como se a gente tivesse a operação de adição e subtração ali dentro. Então, vamos repetir o restante. E vamos resolver aqui. Menos 15 mais 1 não tem vezes, não tem dividido. Então, não é jogo de sinal. É devo e tenho. Então, se eu estou devendo 15 e eu vou lá e tenho 1, ou eu pago 1, que eu posso pensar assim também, eu fico devendo 14. Porém, eu já tenho um sinal de mais. Então, por organização, a gente coloca o menos 14 em parênteses, para a gente não ter dois sinais aqui. Então,
tirei o meu colchete, sobrou só a chave. 2 dividido por menos 2. Feito isso, vou ter que tirar aquele parênteses. Então, para tirar aquele parênteses, vamos pensar. Se esse menos aqui, como operação, pensa na expressão da frente, que ele troca o sinal, o mais não vai alterar. Até porque a gente pode pensar no jogo de sinal, né? Então, olha aqui, menos vezes menos vai dar mais, e mais vezes menos vai dar menos. Então, é como se esse mais não trocasse o sinal do menos 14. Então, ele sai do parênteses como menos 14. Então, 3 ao quadrado, 2 à quinta, raiz de 9, menos 14, e repete o restante. Só sobrou aqui dentro da minha chave para calcular. O que eu tenho dentro da chave? Dentro da chave eu já tenho potência, raiz. Depois eu trabalho com subtração. Pode fazer as duas juntas, aqui não vai ter problema, porque uma não vai influenciar na outra, tá? Então fica aqui 2 elevado à quinta, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Não é 2 vezes 5, é 2 elevado à quinta, que você quer o 2, que é a base, 5 vezes, que é o expoente da indicando. Então é 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então aqui você tem 32 menos a raiz quadrada de 9. Que número que eu multiplico por ele que vai dar 9? Vai ser o 3 menos 14, estou repetindo, menos 2 dividido por menos 2. Vou descer aqui. E agora, o que eu vou fazer? Dentro da minha chave. A gente aprende também no sétimo que quando eu tenho mais de uma operação, desde que seja adição e subtração, formando uma expressão numérica, eu posso utilizar aquela técnica que é o seguinte, muita gente gosta disso. Soma todos os valores positivos, soma todos os valores negativos. Faz a diferença do maior para o menor e repete o sinal do maior. Em outras palavras, isso significa o quê? Somar as parcelas positivas é ver tudo que você tem. Somar as parcelas negativas é ver tudo que você deve. Você vai pegar o maior número e subtrair o outro, porque um você tem, o outro você deve. Por que você pegou o maior número? Porque se o que você tem for maior, você vai repetir o resultado dele no final, que você vai ter lá no final. Da mesma forma, se você estiver devendo mais, lá no final você vai repetir o sinal de menos, porque a sua dívida foi maior. Então, explicando essa técnica aí que muita gente faz e não sabe o que está fazendo. Mas então eu posso pensar que o 32 tem sinal positivo, porque o menos não é opcional, o mais é. Então eu não preciso colocar mais 32. Posso colocar somente 32, tá? Então aqui eu tenho 32. Se eu devo 3 e eu devo 14, eu estou devendo 17. Então a gente pode fazer isso aqui num rascunho para não ter que repetir mais duas linhas. Então se eu tenho 32, estou devendo 17, ó, eu pego o maior, tiro o menor, que dá 15, e repito o sinal do maior. Ou seja, se eu tenho 32 e eu tiro 17, eu estou devendo 17, eu ainda fico com 15. Então, o resultado dessas chaves aqui vai dar mais 15. Como eu tenho o sinalzinho de menos, vamos ter que colocar esse valor no parênteses. Então, 3 ao quadrado, menos aqui da expressão, e ali dentro saiu um mais 15. Vou dividir isso por menos 2, dividido por menos 2. O que eu vou fazer agora? Tirar do parênteses. Eu não tenho aqui mais operação dentro de parênteses, colchetes nem chaves, então é só analisar o que eu vou responder primeiro. Potência em primeiro lugar, que a gente faz com o resto. Repete. Aqui que mora o perigo. Muita gente acha que agora tá fácil, não vou repetir não. É aqui, às vezes, acertou tudo até aqui e é aqui no finalzinho. Então, 3 ao quadrado dá 9, menos mais 15, menos 2 dividido por menos 2. O que eu vou ter agora? Uma operação de divisão. Então, olha aqui, tem que fazer a divisão primeiro. Então, a gente vai repetindo. 9 menos mais 15, menos 2 dividido por menos 2. Então, aqui a gente já pode fazer direto o jogo do sinal.
Se esquecer o jogo de sinal, é só lembrar, né, gente? Menos 2 dividido por menos 2, um número dividido por ele mesmo dá 1. E como eu preciso de um sinal, eu vou ter um aqui positivo. Algumas pessoas poderiam querer fazer assim. Menos 2 dividido por menos 2. Menos 2. Esse menos é da operação. Esse 2 não tem sinal, então é mais. Mais dividido por menos dá menos, 2 dividido por 2 dá 1. E esse menos da operação troca o sinal de quem está na frente. Então aqui daria mais 1. Mas você pode fazer direto, não tem problema nenhum, porque esse menos de operação ele está acompanhando 2, então pode pensar que é menos 2 dividido por menos 2. Então aqui a gente tem mais 1. E finalizando a nossa expressão, agora no parênteses, né? Então a gente tem 9, o menos troca o sinal do mais 15 para menos 15, e aqui mais 1. Podemos fazer essa técnica de somar os positivos, negativos, tanto faz, ou de 2 em 2, que é o que eu vou fazer agora, porque eu já fiz da outra técnica. Então, se eu tenho 9, eu devo 15, eu ainda estou devendo 6. Na hora que eu repito mais 1, se eu devo 6 e eu tenho 1, eu ainda estou devendo 7. Bonita, né? Então, toda essa minha expressão, ela é dada aqui como resultado menos 7. Tudo bem? E vou fazer um exemplo mais curto, prometo, o próximo, que é envolvendo as frações. Porque olha o tanto de coisa que eu poderia parar por aqui, porque acho que foi bem completo o que você tem que fazer para você não se perder. Mas vou fazer um rapidinho de fração, não vou colocar muito símbolo não, para não ficar extenso o nosso vídeo. Então imagina que eu tenha 1/3 menos 2/5 dividido por 3/4 mais meio elevado ao quadrado menos raiz quadrada de 4 nonos. Aí, vou parar por aqui, para não ficar muito extenso. O que eu vou resolver primeiro? Potência e raiz. O que a gente faz com o restante? Repete. 1/3 menos 2/5 dividido por 3/4 mais e menos. Fração elevado a uma potência. Meio elevado ao quadrado é meio vezes meio. Que aí já tem um vídeo falando aqui como que multiplica a fração. Então, 1 vezes 1 dá 1, que são os dois de cima, e multiplica os de baixo. 1 vezes 2, 4. Pode pensar direto? Pode. Quanto que é 1 elevado ao quadrado? 1. Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 4. Pode pensar assim? Sem problema nenhum. Menos raiz quadrada de 4 nonos. Então, 4, eu posso pensar que número vezes ele vai dar 4. Esse cara é o 2. E que número vezes ele vai dar 9? Esse cara vai ser o 3. Então, resolvi potência e radiciação. O que sobe para mim agora? Na ordem anterior aqui, multiplicação e divisão, pensando no jogo de sinais. Então, aonde está a minha multiplicação e divisão? No caso, tem uma divisão aqui. O que a gente vai fazer? Vamos repetir. 1/3 menos. Vamos fazer essa operação. Quanto que é 2/5 dividido por 3/4? Que nem eu comentei agora há pouco. Você pode fazer aqui 2/5 dividido por 3/4, considerando todos de sinal positivo, e depois pegar esse menos para trocar o sinal do resultado, ou você pode fazer isso de uma vez direta, que eu até recomendo você fazer, que se achar um resultado que não tenha sinal, digamos assim, você coloca o sinalzinho de mais ali. Então, vamos pensar em menos 2/5 dividido por 3/4. 3/4 não tem sinal positivo. Como é que eu faço divisão de fração? Eu repito a minha primeira fração e multiplico pelo inverso. Inverso de 3/4 não é menos 3/4, isso é oposto. Inverso é quem está embaixo vai para cima. Não mexe no sinal. Então, qual é o inverso de mais 3/4? Mais 4/3.
Agora sim, menos vezes mais dá menos, 2 vezes 4 vai dar 8, e 5 vezes 3 vai dar 15. Então, o resultado disso, vou até apagar esse sinal de menos para não confundir. Por quê? Porque na minha conta ali eu já considerei o sinal de menos, deu menos 8 quinzeavos. E agora a gente repete o restante. Menos 1 quarto, menos 2 terços. Virou operação de adição e subtração de frações. Então a gente pode pensar aqui no devo e tem, colocando aqui positivo, né? Somar os negativos, somar os positivos, fazer a diferença. Só que para fração isso não é muito viável. Compensa mais eu calcular todas as frações juntas, que isso não altera o meu resultado. Então, o método mais conhecido é MMC. Então, qual seria o MMC de 3, 15, 4 e 3? Lá é outra dica que eu já falei nos vídeos anteriores. Eu não preciso montar aqui meu MMC com 3, 15, 4 e 3. Por quê? Porque o 15 já é múltiplo de 3. Então, qualquer valor que eu achar que seja múltiplo de 15, também já vai ser múltiplo de 3. Então, você pode tirar o 3 aqui da jogada, que ele já vai estar ali embutido no 15. Então, é só calcular o de 15 e 4. 15 é o produto de 3 vezes 5, que são dois números primos. E 4 é o produto de 2 vezes 2, que é outro número primo. A gente pode dizer, então, que o 2, o 3 e o 5 são primos entre si. MMC de dois números, às vezes dá certo, às vezes não. Você multiplica esses dois. Por que eu falo isso? Se você quiser MMC de 2 e 4, você não vai multiplicar eles e falar que é 8, certo? Por quê? Porque o 4 é múltiplo de 2. Então, o MMC de 2 e 4 daria 4. Mais o de 15 e 4, eu posso multiplicar os dois, porque eles não têm nenhum termo em comum. O 15 é 5 e 3 vezes 3, e o 4 é 2 vezes 2. Como eles não têm termo em comum, não vai alterar meu resultado. Então, posso multiplicar os dois. Na dúvida, só fazer isso aqui. 5 e 4 por 5 dá 1 e 4, por 2 dá 1 e 2, por 2 dá 1 e 1. Então, olha lá, é o 4 vezes 15, normalmente, tá? Que vai dar 60. Posso pensar na regrinha, dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima, ou pensar em fração equivalente, que é a mesma coisa. 3 para chegar em 60 eu faço vezes 20. Então, em cima também eu multiplico por 20. Então, mais 1 vezes 20, 20. Quer ir pela regra? Vamos por ela que é mais prática. 60 dividido por 3, 20 vezes 1, 20. Chegamos no mesmo resultado. Vamos repetir o sinal ali de menos. 60 dividido por 15, peraí, se 4 vezes 15 foi 60, então 60 dividido por 15 vai voltar para o 4. Então dá 4 vezes o 8, 32, menos 60 dividido por 4, vai dar o 15, vezes 1, fica 15, menos 60 dividido por 3, dá 20, vezes 2, 40. Então, neste caso aqui, vou apagar essas coisas daqui, esses rascunhos. Agora é só resolver lá a parte de cima. Você pode somar os positivos, somar os negativos, fazer a diferença deles, não tem problema nenhum. Vamos fazer um rascunho lá. Positivo eu só tenho 20. De negativo eu tenho 32, eu tenho 15 e eu tenho 40. Na hora que eu somo todos os valores negativos, estou devendo 87. Deixa eu ver. 4, 8, 87. Se eu tenho 20, estou devendo 87, posso pensar ao contrário. Estou devendo 87, vou lá e pago 20, eu ainda fico devendo 67. E embaixo, 60. Tá pronto? Esse exercício está. O que você poderia complementar se fosse possível? Se em cima fosse 65, embaixo fosse 60, você sempre vai reduzir essa fração, achando uma fração equivalente ou a fração irredutível, que é a menor, a mais simples, a simplificada. Então, os números terminam em 0 e 5, significa que são múltiplos de 5. Então, eu posso dividir em cima e embaixo por 5. Em cima aqui vai dar 13, embaixo vai dar 12. Essa seria a minha resposta final. No caso do 67 e o 60, eles não dividem nenhum número em comum. Então, pode deixar essa resposta aqui, 67, 60 avos. Beleza?
Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar um like aqui nesse vídeo, curtir, se inscrever no canal, divulgar aí para dar uma força pra gente e até dar uma força pro pessoal também, que está na mesma situação que você, que está aqui assistindo. Certinho? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo e um beijo, fica com Deus, até mais.